Vamos E aí vamos Yes. começar para a gente ter uma pincelada geral no como criar esse método daí. Primeiro a gente vai entender o que que é método, tá? Uhum, E o que que é produto. São coisas diferentes. tá. O método é uma estrada, é o que você vai usar de conhecimento, de experiência, para levar essa pessoa do ponto A para o ponto B, tá? Uhum, Então, é uma metodologia. Esse método, ele pode ser entregado de várias formas. E aí é o produto. Eu vou criar um uhum. produto pessoal, né, através de conjunto de aplicações. Como é que chama isso? Não é conjunto de aplicações. Quando você faz um junto de sessões, grupo de sessões. Aham. Fugiu o nome agora. Tá, É, você sabe do que eu estou falando. Presencial sim. ou online. Online, a gente tem vários tipos de produto, tá? A gente tem mentoria, a gente tem curso gravado, a gente tem e-book, a gente tem consultoria, que pode ser entregue de forma digital, né? E Uhum, também tem as entregas presenciais, que aí a gente faz uma mentoria, mas de entrega presencial, por exemplo, onde vai uhum, tem todo um método a ser entregado. Às vezes, nesse seu método, por exemplo, pode ter sessões, pode ter exercício para se fazer em casa, pode ter coisa impressa para ela levar, enfim. Mesmo no presencial, tem como se criar um método, uma estratégia de entrega, tá? Então, o uhum, método, vamos definir o que é método. Então, ele é uma via, ele vem de origem do métodos, que significa uma estrada em que a pessoa vai percorrer e sair num lugar, tá? Então, ela vai aham, percorrer uhum, uma estrada e chegar num destino, num resultado que é o que você prometeu para ela, tá? certo. O que que é um produto digital? A gente já falou, né? Um curso gravado, uma mentoria, uma consultoria, um e-book, uma comunidade, tá? Tudo Uhum, isso é um produto. Então, dentro, eu posso ter um método e poder entregar ele de várias formas. Então, eu crio um uhum, método meu, autoral meu, e aí a gente vai falar sobre como criar esse método, tá? E aí eu posso entregar esse método em forma de produto gravado, eu posso entregar o mesmo método de mentoria individual, então eu posso ter uma esteira de produto, eu posso ter um produto gravado, aí eu vou um pouquinho mais caro, uma mentoria, mas a entrega, a estrada que a pessoa vai percorrer é a mesma. O jeito uhum, dela receber isso vai ser diferente, tá? O uhum, método, inclusive, pode gerar até um livro, tá? Mas vamos aqui, as etapas de criação de um método autoral. Então, como que eu vou criar um método meu? Como que eu vou ter um método só meu, tá? Eu tenho que fazer pesquisas, eu tenho que escolher um problema que esse método vai resolver, eu tenho que uhum, criar uma hipótese de solução sobre para resolver esse problema, e eu vou ver uhum, que abordagem que eu vou dar, e aí eu vou olhar para o meu repertório, qual é os cursos e as formações que eu tenho, que eu posso usar para solucionar esse método? Qual é a vivência que eu tenho? Quais são as experiências de vida que eu tenho que eu posso usar para solucionar esse problema que eu escolhi? Qual uhum, é os livros que eu já li que fala sobre isso, que eu posso pegar uma coisinha ou outra ali e fazer uma junção? Porque o que é um método? É que vem do além e cai na minha cabeça e pronto, descobri um método. Não, o método é uma junção de técnica, é uma junção de uhum. vivência. O Elton, por exemplo, ele criou o GPS da cabeça dele só? Lógico que não. Não. Tudo que você vê ali no GPS já tem em alguns lugares. O que que ele fez? Ele conseguiu juntar isso tudo Uhum, e criar um passo a passo de executar, para a pessoa executar, que ela vai chegar no uhum, resultado, tá? Então, isso é um método. É eu pegar tudo que eu conheço, tudo que eu já li, tudo que eu vivi de experiência e para resolver um problema. uhum, Um problema que não vai cair do céu também. Problema, a gente não.
a gente não decide, né? Não descobre, a gente escolhe, tá? Para uma Sim. mesma pessoa, tem vários problemas, mas que problema que eu quero resolver? E aí a gente vai escolher um problema. Aí, quando eu escolho um problema, eu vou criar um método meu de resolver esse problema, tá? Fez sentido até agora? Sim. Sim. Depois que eu olhei tudo para o meu repertório, eu tenho um problema, eu tenho uma hipótese, se eu fizer assim, será que funciona? É uma hipótese minha, então eu vou ter que testar, né? Eu vou criar as etapas para testar essa hipótese e vou entregar. Eu só vou saber se esse método é bom ou não depois que eu testar. Então, aqui a gente Uhum. tira essa ideia de que tem que estar pronto o método. Não. Eu tenho que escolher um problema, criar uma hipótese de resolução desse problema, como que eu vou entregar essa resolução, qual é a estrada que eu criei, e eu vou testar. Aí eu vou escolher uma pessoa, duas pessoas, e aí você tem a Uhum. facilidade de escolher dentro do consultório, entendeu? E testar Sim. esse passo a passo. Ah, eu vou aplicar isso Aham. aqui nessa sessão, isso aqui nessa, isso aqui nessa. Deu resultado? Ó, deu resultado. Foi Uhum. legal. Eu vou testar de novo em outra pessoa. Testei mais um, deu Uhum. resultado. Ó, pessoas Uhum. diferentes, aplicando da mesma forma, deu resultado. Então, eu criei um método, Uhum. entendeu? E aí eu vou ver, eu vou falar sobre esse método, falar sobre esses problemas, e a gente vai olhar aqui para vender esse método em alta escala. Uhum. Aí faz sentido eu pensar em gravar uma aula. Antes Uhum. disso, não, tá? Antes disso, eu Tá. tenho que ter isso muito Testar, bem experimentar. programado, testar isso, testar as Uhum. etapas, testar a execução, tá? Aí, então, vamos lá. Então, a gente descobriu o que que é um método. Aí, a gente tem as etapas de criação do método. Que a primeira etapa, qual é? A pesquisa. Ah, Uhum. eu quero resolver o problema das mulheres, de uma mulher. Tá, quais são os problemas comuns de uma mulher? Esse. Ah, eu quero resolver esse problema. Aí eu vou pesquisar sobre isso, Uhum. tá? Então, vamos aqui. Na etapa de pesquisa, o que que a gente vai olhar? A gente vai fazer pesquisa de campo. Como que é pesquisa de campo? Eu olhei lá que eu quero resolver o problema das mulheres que sofrem relacionamentos abusivos. O que que eu vou pesquisar? Como que eu vou pesquisar isso? Como que eu vou saber o que que essa mulher pensa? O que que ela sente? Como é que eu vou pesquisar isso? Eu vou olhar, tem duas formas de eu pesquisar. Quando se tem uma audiência, ou quando a sua audiência já é aquela persona, ou quando você já tem um produto, você pode pesquisar a própria pessoa nos seus stories, fazer caixinha de pergunta. Então, você pode fazer Uhum. uma caixinha de pergunta nos seus stories, tá? Mas como você ainda está no comecinho do seu Instagram, pô, vai ser um pouco mais complicado. Então, o que que eu indicaria você fazer agora? Nos concorrentes, tá? Quem eu conheço no mercado que trata esse assunto? Que trata sobre relacionamento abusivo, que trata sobre dificuldades no relacionamento. Quem que eu conheço? Ou simplesmente vou lá no Google e pesquiso relacionamentos abusivos. Aí eu vou ver quais são os sites mais relevantes, o que as pesquisas estão falando sobre relacionamentos abusivos. Eu vou pesquisar sobre isso. Dentro dessa pesquisa, eu vou Uhum. encontrar nomes relevantes, né? Aí eu vou lá no Instagram dessa pessoa e eu vou olhar os comentários, o que que as pessoas estão colocando ali. E o que que eu tenho que olhar nesses comentários? A mesma coisa que eu olho nos comentários das pessoas do meu Instagram, tá? Que é as dores que elas mostram. Então, de repente, você vê lá no comentário que a pessoa, qual a dor que ela está falando ali? O que que ela sente? O
que ela está comentando? Que dor que ela está mostrando? Aí eu vou anotar. Ah, eu percebi que nesse comentário aqui, a dor da pessoa é não ser ouvida. Aí eu anoto lá, dor de não ser ouvida. Eu já sei que a minha persona que está em um relacionamento difícil tem a dor de não ser ouvida. Para que eu vou usar isso depois? Para eu definir o que ela pode fazer, como que trabalhar isso, como que eu vou me conectar com essa pessoa num post, por exemplo. Como que eu vou trazer isso? Então, eu já ponho lá, dor, não ser ouvida, tá? Dúvidas, quais são as dúvidas que ela mais pergunta? Como que eu vou sobreviver se eu sair desse relacionamento? É uma dúvida que ela tem. Como eu vou lidar com os meus filhos, sabendo que eles não vão ter mais um pai? Enfim, quais são as perguntas que ela põe lá, que são as dúvidas dela? Quais são os desejos que elas mostram lá? O que elas querem? Ah, eu gostaria de sair desse relacionamento, mas eu não consigo. Então, quais são os desejos que ela coloca lá? Sim. Os principais erros que elas podem estar. Você olhou lá, você viu que a pessoa falou uma asneira. Puxa, isso aqui ela está errando nisso aqui. Você vai anotar lá. Essas mulheres normalmente cometem esse erro aqui, ó. Anota os erros. Anota os medos, o que ela fala ali, qual que é o medo que está por trás da fala dela naquele comentário. Quais são as crenças? Quais são as crenças que prendem ela ali? Qual é a crença que pode estar por trás daquele medo dela? É a crença de acreditar que ter medo que mulher solteira não presta? Qual é a crença que está ali? Que mulher sozinha não vale nada? Enfim, qual é a crença que você estudou dessa pessoa e ela realmente tem essa crença? As frases que elas mais usam. Quais são as frases mais como homem não presta, é, antes assim do que sozinha? Quais são as frases que elas usam, tá? Então, você vai observar esse mapa de calor. Dores, dúvidas, desejos, medos, crenças e frases. Ok? Ok. Tá Sim. comigo? Tô. Tá Tô aqui. aqui? Tá aqui? Tô aqui. Tá, então tá bom. Então, você pode fazer perguntas no seu direct, tá? Mas se você for fazer pergunta no direct, você tem que criar um contexto para elas responderem, tá? Ou você pode fazer uma Sim. pergunta no direct e você colocar uma resposta, você mesmo ir lá e responder a caixinha, e aí você Aham. fazer o outro stories explicando aquela pergunta. Então, eu fui lá, eu fiz uma caixinha, mas ninguém responde. Vai lá você e responde. Uhum. Uma pergunta que te dê um gancho para responder Falar algo o que eu que vai quero falar. interessar a sua audiência, Uhum. entendeu? Tipo, você pode pegar, inclusive, das dúvidas que você já viu em outros players que tratam do mesmo assunto. Eu gostaria que a pessoa me fizesse essa pergunta aqui, ia ser legal para eu responder isso, isso e isso. Você mesmo pode ir lá e fazer a Uhum. pergunta, tá? Até você não ter audiência para isso, tá bom? Não tem nada Tá. de errado. Então, perguntas diretas nos stories, olhar o que elas comentam nos posts concorrentes e sempre observar o mapa de calor, que é desejo, dor, erro, dúvidas, tá? As frases que elas mais usam, certo? Nos Certo. concorrentes, o que você vai fazer nos concorrentes? Você vai quase que extrair seu método dos concorrentes, que é o tal Uhum. é tudo que todo mundo faz. O que você Uhum. faz? Você vai pegar vários, né? Não é um só, você não vai copiar de ninguém, tá? Senão não é autoral, Sim. né? Sim. Cópia não é autoral. O que eu vou olhar? O que essas pessoas abordam no Instagram dela? Qual é a dor que ela fala que ela resolve? Ela trabalha com relacionamentos abusivos, mas focada em quê? Aí eu pego várias pessoas de relevância, de preferência, tá? Ou uma pessoa que está Uhum. começando, mas que você gostou da abordagem, tá? Uhum. Qual é a dor que eles abordam? Qual é a solução que eles prometem? O que eles falam que vai resolver aquela dor?
Qual é o método que eles usam? Eles usam que método, que metodologia, que passo a passo? Então, às vezes, de repente, está até entrando num curso de uma pessoa que trata sobre isso, para você ver o método que ele aplica. Uhum. Entendeu? O que que eu concordo? Então, eu vou olhar isso, eu vou ser muito crítica, tá? O tempo todo. O que que eu concordo dessa fala dessa pessoa aqui? Aí eu fui lá, eu vi, peguei o post dele mais comentado, por exemplo. O post dela ou dele mais comentado. Ou eu entrei numa live. O que que ele está falando, ou o que que ela está falando sobre esse assunto que eu concordo? Ou o que que ela está falando sobre esse assunto que eu discordo? E é muito mais importante você pensar no que você discorda. Porque do que você discorda, vai sair o seu método. Uhum. Ah, isso aqui eu Sim. concordo. Isso aqui eu discordo. Tá, eu discordo E disso aqui. como eu faria? É, exatamente. E como eu falaria, o que está faltando no que ela está falando ali? Às vezes não é nenhuma coisa que você discorda. Ah, isso aqui é legal, mas está faltando resolver esse ponto aqui, que ela não está falando. Você anota lá qual que Uhum. é o ponto que veio para você naquele momento. O que que eu falaria diferente? Às vezes, na mesma abordagem, na mesma resolução, mas eu colocaria isso de uma forma diferente, tá? Isso é Uhum. muito importante, ter esse olhar crítico para esse público, olhar quem fala sobre isso, porque assim, se for criar uma coisa para uma pessoa que ninguém tem ainda, as chances são que Uhum. ninguém queira. Então, modelar não é nenhum problema, tá? Uhum. Modelar não é copiar. Bem Sim, claro isso, tá? Porque você tem que ser autoral, você tem que ter o seu jeito de falar, o seu jeito de colocar sim. aquilo e a sua experiência no negócio, tá? Então, a gente vai pesquisa de buscadores. O que que é uma pesquisa de buscadores? Eu vou no chat GPT que eu te falei aquele dia. Então, por exemplo, Sim. você pode colocar lá, chat GPT, bom dia, chat GPT. Eu quero hoje pesquisar a minha persona. Eu sou psicóloga, trabalho com mulheres que passaram por relacionamentos abusivos, já tive experiência tal, 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 e eu gostaria de que você me desse 10 características dessa pessoa em relação a dores, medos, 10, ou eu gostaria que você me desse 10 medos, 10 dúvidas, 10 erros mais comuns que essa pessoa comete, e aí você pergunta tudo isso para o chat. Uhum. Mas como se você tiver. O chat GPT é diferente do Google, tá? No Uhum. Google, você vai colocar lá relacionamento abusivo, vai trazer um monte de matéria, entendeu? É, relacionamento abusivo. O que que você pode colocar? O que mais dói num relacionamento abusivo? Outra pergunta direta. Principais pesquisas sobre relacionamento abusivo. Aí vai te dar, Uhum. ele vai te dar temas. No chat GPT, você tem que dar contexto para ele. Uhum. Você tem que primeiro ensinar ele para depois você fazer a pergunta. Primeiro você tem que falar Ah. para ele quem é você, quem que é essa pessoa que você quer ajudar, né? Qual que é o problema que você está disposto a resolver para que ele te dê Uhum. essas características, tá? Depois, se você quiser, eu te mando umas ideias também. Tá? Uhum. Eu posso pesquisar no YouTube, eu posso pesquisar Sim. lá sobre relacionamento abusivo, ver quais são os principais YouTubers que falam sobre isso, principais canais, quais são os principais temas. Eu vou lá no canal, por exemplo, de uma pessoa que trata sobre isso, agora está em alta aquela atriz lá que sofreu, que separou Uhum. por Ana tempo, Hickman. a Amanda É. Hickman. Talvez no Ah. dela você vai encontrar bastante comentário, tá? Uhum. Bastante mesmo. Então, lá eu acho que é assim, uma enxurrada de comentários sobre esse tema. Mulher de Deus, tira essa correntinha. Tá Eu me não tô dando conseguindo. agonia de eu conversar com vocês. Mas é isso que tá me dando agonia, porque eu não tô conseguindo. E ela tá travada.
mas eu tô prestando atenção, vou ter que deixar isso para depois. E ela não sai pelo peito. Eu tô querendo tirar, mas não tô dando conta. Mas eu tô aqui. Vamos lá. É que quando você está prestando atenção em duas coisas ao mesmo tempo, você não está prestando atenção em nenhuma. Ou você tira a correntinha e eu espero, Nossa, ou você tô até larga a vesga. correntinha. Não, eu largo a correntinha, até porque eu não posso aqui muito. Vamos aproveitar o tempo. É uma forma do Vamos seu aproveitar cérebro o... fugir. Isso aqui ele sabe que vai te dar trabalho, tá? Então ele foge. Ah, com certeza. Ah, É. Então, peraí, eu não quero escutar isso, não. não, interessante que, e é interessante que quando você né, me chama, o pensamento estava exatamente assim, eu lembrei de um áudio, agora não sei se foi áudio, se foi aula, né? A gente assiste tanta coisa. Querer resolver. Teve um áudio desse, assim. Você quer, sobre o Sim, querer resolver, né? Porque é nessa decisão que a gente precisa virar a chave mesmo. Tá tudo exatamente. disponível, né? Mas vamos Não, lá. aí eu tenho pesquisa de campo, vou revisar. Pesquisa de campo, Não, mas, eu vou procurar a persona, aham, a pessoa mesmo, sim, e vou procurar os concorrentes, tá? sim. Não, Dentro, eu tava dentro dos ok. Aham, concorrentes, dor, solução que eles apresentam, método que eu concordo, que eu discordo, que eu falaria diferente. principalmente o que discordo, exato. Uhum. Exatamente, tá? Não, tá ok. Isso. O tipo de Aí abordagem também tá que elas ok. dão, tipo, elas tratam isso só como psicologia, eu trato isso com energética. Então, já é um método diferente, você entende? Já Sim, é uma coisa sim. diferente. Então, é bem interessante isso. Pesquisa com clientes, os seus próprios clientes, se você já aplicou, você pode pesquisar, tá? Você pode perguntar para eles como que eles estavam, por que que eles gostam de fazer o tratamento com você, por exemplo, tá? Uhum, Quando a gente cria um método, né? A gente já tem um cliente, mesmo que seja uma pessoa uhum, só. Então, eu fui lá, criei o meu método, eu fui testar. Então, eu criei o método, eu testei e funcionou ou não funcionou. O que que eu vou fazer? Eu vou conversar com essa pessoa. O que que eu vou perguntar para essa pessoa? Ou para quem eu já. Ah, não, ó, Rosângela, eu já tenho eu já apliquei esse método com fulano. Então, eu vou lá perguntar para o fulano. Qual uhum, era a situação antes que ele estava no meu, antes de fazer o meu método, antes de fazer o meu processo? Qual era a situação dele? Por que que ele gostou do meu método? Por que que ele deu, que ele se motivou a fazer o meu método? O que que foi que te motivou a fazer o tratamento comigo? Por que que você me escolheu como sua psicóloga e não escolheu a fulana, Beltrano ou Ciclano? uhum, Entendeu? O que melhorou depois de ter colocado o método em prática? O que que melhorou na sua vida depois de estar aqui comigo? Isso é uhum, muito importante você perguntar para os seus clientes, tá? sim. O que você acha que ficou faltando ou pode ser melhorado aqui no tratamento? O que que você acha que poderia melhorar para que você tivesse mais resultado? O que que você acha que faltou a gente abordar, que se a gente abordasse ia abrir algum leque, Uhum, tá? uhum, E não tem problema nenhum a gente perguntar isso. De 1 a 10, quanto você ficou satisfeito com o resultado que você teve com o meu tratamento? Por exemplo, se você pegar as pessoas que fizeram o tratamento com você, que já levaram alta, por exemplo, você pode fazer uma pesquisa uhum, dessa, sim. tá? Desde que seja voltada para o problema que você escolheu resolver. Não adianta você fazer uma pesquisa Sim, dessa com alguém que não tinha o problema que você está outro disposto a assunto. resolver, É. outro assunto. Uhum, De 1 a 10, quando a pessoa dá de 1 a 6, normalmente ela não está satisfeita uhum, com o resultado. Ela achou meio muito mais do mesmo, tá? uhum, Quando ela dá de 7 a 8, ela está neutra. Ela pode estar satisfeita, mas ainda assim uhum, faltou alguma coisinha. Se ela te dá de uhum, 9 a 10, ela é uma defensora sua, é uma fã. É aquela que vai te indicar para todo mundo, é aquela que vai falar bem de você para todo mundo. Então, a gente uhum, sempre está procurando essa nota aqui de sim. 8 a 10, que é onde a gente entra nas pessoas que tornaram fãs, é quem vai trazer mais, vai falar que vai dar depoimento, Uhum, entendeu? Vai ser essas pessoas aí. Eu posso fazer isso aqui de forma ativa, que eu indico para quem tem pouco, ou eu posso uhum, fazer um formulário
e mandar para essas pessoas quando eu já estou testando um método, quando eu já estou lá na frente, Uhum. tá? Sim. Agora que é pouco, eu aconselho, eu gostaria de fazer uma chamada de Zoom que eu gostaria de entender algumas coisas. Eu estou querendo fazer umas melhorias aqui no meu trabalho e eu queria entender algumas coisas. Você pode estar me apoiando? Se a pessoa fez um tratamento com você e ela teve resultado, ela vai querer, né? Uhum. E aí você faz uma chamada de Zoom e pergunta tudo isso. De repente, ela te falou Sim. uma coisa super legal nessa chamada. Grava. Por quê? De repente, Sim. ela te falou uma coisa super, super legal, te deu um puta de um depoimento ali. Entendeu? Você fala assim, Aham. eu posso É, usar isso como acontece. depoimento? Aí você só Uhum. pega aquela gravação, recorta e é um depoimento. Sim. Entendeu? Joia. Uhum. Então, aí você tem como tá pegando depoimentos também dessa forma. Depois que eu fiz toda essa pesquisa, então eu descobri que essa minha pessoa, ela tem esse problema, esse problema, esse problema. Ela não consegue sair desse relacionamento, ela saiu, mas não sabe o que fazer. Ela tem filho, o problema dela, ela não quer sair por causa dos filhos. Qual que é o problema que ela tem que eu vou resolver? Que eu Uhum. escolhi resolver. Porque o problema você escolhe, tá? Sim. Qual é o problema que eu quero resolver? Dentro de todos os problemas que eu resolvo na vida das pessoas, qual eu quero resolver? Qual que eu gosto de falar, que eu falo com o pé nas costas e que eu quero resolver, Aham. tá? Então, tá, escolhi, eu quero resolver esse problema. De repente, não é relacionamento abusivo que vai bater no seu coração aí. De repente, é Sim. outro problema. Mas você tem que escolher um. E é escolher mesmo. A chance de você escolher e dar errado é grande? É. Mas se você não escolher, você não vai começar nunca. Uhum. Entende? Sim. Tem que escolher um e aí fazer todo esse processo de persona, de testar, de validar e tudo mais, tá? Então, eu vou escolher um problema. Para escolher esse problema, o que eu tenho que levar em consideração? Não, o problema não pode ser o que eu acho que ela precisa, tá? Olhar o problema do ponto de vista do outro. O que é problema para ela, para essa pessoa? O que é problema para Uhum. uma pessoa que está no relacionamento abusivo? O que é problema para uma mãe que não está conseguindo educar um filho? O que é problema para uma mãe, para uma mulher que não está dando certo no relacionamento? O que é problema para ela, não o que eu acho que é o problema dela. Uhum. O que é o problema para ela? E às vezes é bom até perguntar, tá? Sim. Levantamento do desejo. De novo, o que é o desejo dela, não o que eu acho que ela precisa. O que ela Uhum. deseja? Ela deseja sair do relacionamento ou ela deseja salvar o relacionamento? Qual que é o desejo da minha persona que eu escolhi? Porque Uhum. você percebe que é totalmente diferente. Por exemplo, o problema de uma pessoa que está num relacionamento abusivo, mas ela quer salvar o casamento, é um. O problema Uhum. de uma pessoa que está num relacionamento abusivo e quer sair de um relacionamento é outro. E a É outro, com abordagem é certeza. totalmente diferente. A Sim. estrada que ela tem que trilhar é outra, Uhum. entendeu? Então, é por isso que é muito importante eu escolher o problema. O foco que eu Sim. vou dar dentro do meu método, tá? O que eu Uhum. tenho Tá. ali? Opa, Ctrl Z aqui. Problema não se descobre, tá? Problema se escolhe. Não vai vir uma entidade e falar, resolve Aham. esse problema da humanidade. Não. Você vai ter que Aham. escolher. Você vai ter que escolher um, senão você não vai sair do limbo, tá? Sim. Escolhe um e vamos embora para esse, tá? Não confunda problema com solução. Por enquanto, você vai pensar só no problema, depois nós vamos pensar na solução, tá? Aham. Por enquanto é o problema. Então, eu defini. Aí eu vou escolher tal problema. Aí eu vou idear, eu vou criar ideias. Eu vou levantar hipóteses sobre aquele problema. Eu vou Uhum.
eu vou idear mesmo, eu vou buscar ideias. Como que eu vou Aham. fazer isso, né? Nos cursos, as técnicas que primeiro eu vou reunir tudo, tá? E eu aconselho você a trazer isso para perto de você. Pega todos os livros que você já leu sobre aquele assunto, coloca do seu lado, Uhum. tá? Pega toda a sua vivência, a sua história que você escreveu comigo e imprime ela e deixa ela do seu lado, entendeu? Aham. Pega todo o repertório de literatura, toda a sua vivência, os cursos. Ah, que cursos que eu já fiz? Eu já fiz esse. Qual é a minha formação? Tudo, tudo, tá? O que eu já fiz que não funcionou, tá? Eu fiz essa Aham. sessão aqui, não deu certo. Eu apliquei esse método aqui, não deu certo, tá? E o que eu já fiz que já funcionou também, tá? Aí eu vou às formas de idear. Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer essa ideação? Tem várias formas de idear, tá? Tem por post-it, tem por Trello, tem por rascunho de papel mesmo, tá? Aham. Esse brainstorm aqui não vai fazer sentido para você. Isso aqui é mais para quem tem sócio, várias pessoas trabalhando num projeto, tá? Então, Aham. você faz uma reunião, cada um fala uma ideia e vocês discutem as ideias. Uhum. Então, esse daqui provavelmente você não vai usar. Mas rascunho você pode usar, tá? O que que eu aconselho? Sim. Post-it é uma boa e o Trello é uma boa, se você tiver esse conhecimento do Trello Aplicativo. aí, tá? Aham. Mas o post-it é bem legal. Como que eu faço o post-it, por exemplo, para definir a persona? Eu vou lá, problema que eu escolhi. Eu coloco aqui, vou mostrar isso aqui para você, por exemplo. Eu coloco uma folha assim, problema que eu escolhi. Aí eu Aham. vou olhar o que que esse problema tem. Por que que essa pessoa tem esse problema? Ah, ela tem Aham. esse problema porque ela não sabe comunicar o que ela quer. Ela tem esse problema porque ela escolheu um marido que não é bom, não é provedor, ou porque ela é uma mulher guerreira. Por que que ela tem normalmente, uma mulher que está num relacionamento abusivo, que problema que ela tem? Aí eu vou olhar lá na minha pesquisa. Por isso que é importante Uhum. na pesquisa eu listar os problemas, as dores, as dúvidas. Aí eu vou colocar aqui tudo que eu encontrei. Aí eu vou colocar um outro pedaço, uma outra coluninha, e vou colocando aqui, por exemplo, ó, eu coloquei o meu aqui valor, os meus valores, esse aqui foi o que eu fiz para definir valor, tá? E as minhas crenças, Aham. tá? Que é o que eu já estou na fase de criar de melhorar o meu produto. Então, eu fiz esse daqui. Então, você coloca lá o quê? O que é? Qual é o problema? Por que esse problema acontece? Aí eu vou colocar lá todos os porquês. Por que que acontece? Ah, porque ela não sabe comunicar, porque ela não aprendeu a se valorizar, porque ela quer abraçar o mundo, porque ela tem dependência emocional com a família, porque normalmente essa pessoa se mantém num relacionamento assim, entendeu? Uhum. E como ela se sente? Como essa pessoa se sente? Ela se sente frustrada, desvalorizada, reprimida, cansada, desmotivada. Como que ela se sente? Ela tem esse problema por causa disso e ela se sente assim. Você entendeu Uhum. que você vai ter um monte de coisa? E aí tem até Sim. como você fazer uma chamada, um post sobre isso. Uhum. Entendeu? O problema tal acontece por causa disso e o sentimento. Então, tem todo essa listagem, isso vai te dar muito material para os posts depois. Depois eu vou te dar umas ideias sobre isso, tá? Por enquanto, a gente vai Tá. fazer só a pesquisa. Essa semana a gente vai Uhum. focar na pesquisa, tá? Porque a gente precisa definir essa persona. Definir o que que ela gosta, o que que ela sente, como que Uhum. ela age, tudo isso. A gente precisa conhecer muito a fundo essa pessoa.
Essa pessoa para você é um pouco fácil porque você viveu tudo isso, tá? Mas é Uhum. importante você também confrontar o que você viveu com o que elas comentam nos outros lugares. Porque às vezes você vai, Uhum. eu não vivi isso aqui, ó, mas isso aqui realmente faz parte do contexto dessa pessoa. Né? Por exemplo, Uhum. você não teve agressão, mas tem alguns casos que já chegam em agressão. Então, Sim. você vai olhar tanto para você fortalecer a sua visão de um relacionamento abusivo, Uhum. como para você abrir o leque. Então, agora, você não vai pensar em como, nem como você vai resolver. Você vai Uhum. olhar o que tem no mercado, o que as pessoas falam sobre isso, o que as pessoas dão de solução para isso. Você vai abrir, você vai esquecer o que você sabe. Uhum. Você não vai pensar na solução ainda, tá? Você só vai colher informação do que essas pessoas sofrem, pensam e precisam, desejam, tudo isso, Uhum. tá? Depois, e de preferência, colocar isso ou em rascunhos, ou em post-it, ou no Trello. Você vai organizar Uhum. isso para você ter isso de forma bem clara para você, tá? Bom, aí depois que eu ideei, aí eu vou prospectar e é outra fase, tá? Ah, Então, primeiro, agora a gente vai partir para isso. O que eu quero que você faça essa semana é. é isso, é definir o problema que você vai resolver. Como que você vai fazer isso? Pesquisando, tá? Então, Uhum. vai lá no Google, pesquisa, ou então olha para dentro de você e pensa, o que que eu gostaria de resolver na humanidade? Se eu pudesse resolver na Uhum. humanidade, fala assim, não, eu vou lançar um produto que no final, se tudo der certo, isso aqui vai ser resolvido nas pessoas. Uhum. Não pense em como você vai resolver, mas qual é o problema que você gostaria de resolver no mundo? O que você Uhum. gostaria que não acontecesse mais no mundo e que acontece? Uhum. Ah, Entendeu? É isso que é o seu, entre aspas, propósito. O que eu gostaria uhum. de resolver? Sim. Por exemplo, eu gostaria de resolver o quê? Eu gostaria que as mulheres conseguissem conciliar as quatro funções da mulher. Ela conseguisse cuidar dela, ou seja, ser mulher, ela conseguisse ter um relacionamento saudável com um homem bom, aceitando ser cuidada, protegida e amada. Eu gostaria que Uhum. essa mulher conseguisse ser uma boa mãe para que as futuras gerações não tivessem tantos traumas, então ela conseguir conciliar. E eu conseguir que ela consiga se programar para dar andamento num processo profissional para a hora que esses filhos saírem do lar, ela não Uhum. entrar numa síndrome do ninho vazio. Então, o Uhum. meu propósito é ajudar as mulheres a conciliar as quatro esferas. Uhum. Esse é o meu propósito. Né? Como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso trabalhando conhecimento dela, eu vou fazer isso olhando para a história dela, eu vou fazer isso ensinando ela que, dependendo da fase que ela está, ela vai ter que reduzir o profissional para poder focar na família. Ela, às vezes, na fase que ela está, o foco dela não vai ser num produto. Às vezes, na fase que ela está, ela pode criar um produto presencial, trabalhando da casa Uhum. dela, como que ela vai divulgar esse produto. Às vezes, na fase que ela está, ela já está numa fase do presencial com o digital. Então, eu vou criar com ela um mapeamento para ela chegar onde ela quer chegar, tá? Esse é o Uhum. meu produto, Sim. entende? Então, aí você vai olhar, peraí, que problema que eu quero resolver no mundo e como que eu vou criar um passo a passo que se a mulher executar esse passo que eu estou dando para ela vai conseguir resolver esse problema, ela vai conseguir sair desse relacionamento abusivo e começar a vida dela. Você não vai resolver todos os problemas da pessoa. Sim. Sem dúvida. Uhum. Entendeu? Você não vai. Às vezes, depois que ela sair desse relacionamento, você vai poder indicar para ela: olha, agora você faz um curso de marketing, agora você faz um curso disso, faz um curso Uhum. daquilo, para você conseguir se manter. Enfim, você vai Uhum. direcionar ela até um certo ponto. Dali para frente, talvez não é contigo. Sim. Entendeu? E tá tudo bem. Uhum. O que você vai prometer para ela é até aqui.
Uhum. Não, se você tentar pensar em resolver tudo, você vai travar. Por quê? Porque você não resolveu tudo na sua vida, Sem dúvida. Uhum. entendeu? Aí você vai travar. Uhum. Então, não é tudo que você vai resolver. É só até aquele ponto. O que que eu vou prometer para a pessoa? Eu vou prometer isso. Joia. Como que eu vou entregar essa promessa? Qual é o meu Uhum. passo a passo? Isso. Entendeu? É isso, tá? Ficou mais É claro isso. hoje? Ficou. E aí a gente trouxe bastante exemplos em relação a gente, não, você trouxe bastante exemplos em relação ao relacionamento abusivo, mas eu penso que meu problema não vai estar especificamente aí, mas eu estou entendendo o que eu tenho que buscar. Tá. Eu continuo falando, que aí eu pensei na autenticidade, mas eu não sei se é muito amplo, porque o meu ponto está aí, assim, essa mulher autêntica, conectada com a sua verdade, para poder ser ela. Eu acho que eu penso o Qual é trabalho o... mais ou menos nesse Aí, o sentido. que que você vai fazer? Você vai pesquisar todos os problemas que essa mulher tem por não ser autêntica. Todos Aham. os problemas que ela tem por estar desconectada. Uhum. Você vai Sim. fazer uma lista de todos os problemas. Aí você vai escolher um, Tá. Uhum. Entendi. entende? É porque são muitos, Todas né? as mulheres Aí. do mundo hoje, vamos lá, todas as mulheres do mundo hoje estão meio que desconectadas da essência feminina. Ah, o meu Sim. produto trata isso também, entende? Uhum. Mas de uma Sim. outra forma, voltado mais para uma Uhum. questão profissional, uma questão ali, Sim. entendeu? Então, todas as Uhum. mulheres estão. Qual é o problema que eu quero resolver de uma mulher desconectada? Uhum. Entendeu? Então, eu vou. Que é a sua pesquisa? Quais são os problemas que atingem uma mulher por estar nessa desconexão? Uhum. Dentro desses problemas, qual que eu escolho resolver? Aí vai ficar Sim. claro para você. Quer dizer que você não vai Tá. resolver os outros? Não, talvez Não. resolvendo um, você já resolva um monte, Uhum. Sim. entendeu? Mas você vai escolher um. Para quê? Para comunicação. Para Uhum. Sim. conectar com essa mulher. Você vai conectar com Uhum. todas as mulheres? Não vai. Vai ter pessoa. Uhum. E se você não tiver um posicionamento, se você não escolher um posicionamento, você não vai Uhum. crescer no digital. Pois As é, eu pessoas vão sei. te amar e vão te Nossa. odiar. E você tem que estar pronta para ser odiada, igual o Elton. Tem gente que ama ele, tem gente que odeia. O Pablo Marçal, tem gente que ama ele, tem gente que odeia. Aham. E você pensar É, em eu todos sei. os grandes players do mundo, todos vão ter. Sim, Mas por quê? Porque sim, eles sim, escolhem uma postura. sim. E Então, o que que eu olha, escolho? Qual assim. é a minha verdade? Quais as minhas crenças? O que que eu acredito? Isso é a primeira, E é uma eu. pergunta muito importante. O que que eu acredito? Por É. que está aqui, ó? O que que eu coloquei? Quais são os meus valores? Quais são as minhas Uhum. crenças? Por exemplo, está Sim. aqui o meu valor, família, amor e família. Outro valor Uhum. meu, superação e coragem. Outro valor Uhum. meu, liberdade e desprendimento. Melhoria contínua, segurança e liberdade financeira. Quais são as Uhum. minhas crenças? Família é a base de tudo. Pai e mãe alinhados, filhos felizes e prósperos. É o que eu acredito. Se pai e Uhum. mãe estiverem alinhados, os filhos vão estar felizes. Outra coisa que eu acredito, é possível ser mulher, feminina, esposa, mãe e profissional, desde que você Uhum. escolha a fase que você está e o que priorizar. Uhum. É Legal. preciso sim Sim. amar por amor ao outro e ter sucesso. É possível, né? Uhum. Sucesso em todas as áreas da vida. Eu acredito que realmente é possível, tá? É possível. Sim. Acredito na conexão corpo e mente. Então, eu acredito que existe uma ligação entre uma postura e o que você transmite. Então, eu Uhum. também trabalho isso dentro Sim. do método que eu estou Coerência. criando, tá? É. Postura até física, tá? Nesse minha crença aqui. Conhecimento sem mudança de hábito e reprogramação não resolve nada. Então, eu não acredito que Sim. só o conhecimento sem a prática resolve. Tipo, se eu te der essa aula aqui agora e você não for lá pôr em prática, ou se eu não cobrar de você essa prática, não vai resolver nada. Você vai entrar e sair do meu Sim. método sem resolver absolutamente nada, tá? Então, aí eu vou listando tudo que eu acredito
em relação ao meu produto, em relação ao que eu quero resolver no mundo. Então, por Uhum, que que eu quero resolver o problema da mulher ser feliz nas 4 esferas? Porque eu acredito que se eu não resolver isso, o mundo não vai ter crianças felizes, o mundo vai ter uhum, gente mais cheia de trauma. Se eu resolver isso, o mundo não vai ter mais trauma, uhum, entendeu? Se eu conseguir conciliar que a mãe ela consiga ser mãe e se sentir valorizada, eu vou resolver o problema das crianças, uhum. entendeu? Como que eu vou fazer Sim, isso? Aí é o método. ótimo. Entendeu? Tá. Aí eu entro no meu método, aí eu vou pensar sobre isso. O que que eu tenho que colocar nesse método? Ah, eu tenho que colocar que essa mulher precisa se conhecer, então eu vou trabalhar o autoconhecimento, que é o que eu trabalhei com você, por exemplo, na análise corporal. Uhum, Como que essa mulher uhum, funciona? O que que é importante para ela? Ela vai entender tudo isso. Depois que ela entendeu sim. tudo isso, ela precisa entender que fase que ela está. Uhum, Se ela já tá, se ela ainda tem filhos pequenos, bom, aqui talvez o foco dela não seja ir para um produto digital agora, talvez o foco dela seja se manter a parte profissional ali, mas já focar em um relacionamento e nesses filhos. Então uhum, eu vou definir isso, aí eu vou criar uma rota. Ah, essa pessoa partiu para o relacionamento, então tá, então vamos trabalhar essa questão relacionamento aqui, trabalhar as crenças, as dores delas aqui. Então, eu vou definindo o meu produto assim, eu vou pensando nos problemas que ela pode ter e quais as uhum, soluções que eu vou dar se ela tiver problema X, problema Y, problema tal, dentro do quê? Do problema principal meu, por exemplo, que é uhum, equilibrar as 4 esferas. uhum. Então, dentro do problema principal da sua persona, do que você vai resolver, tem vários microproblemas. E aí, o Uhum. seu produto, você tem que pensar em uma solução para cada um desses microproblemas, Ok. tá? Fez sentido melhor agora? Joia. Tá? Então, Sim. vamos isso, tá bom? Beleza, fechou. Tá É bom. tudo isso. Combinado. Então Beijo. vamos lá. Beijo, obrigada. Tchau.